Olá, olá. Boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, planeta Terra. Estamos nós aqui para mais um Sintonia, para conversar aqui com os nossos entrevistados e conversar com você que está aí do outro lado. E lembrando que o Sintonia vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, a partir das 12 horas, através do Instagram. Mas logo depois, esse mesmo programa é passado para o YouTube e também para o Facebook da Neuza Cipolli, ok? Bom, para começar, muito obrigada pelos nossos parceiros de trabalho, o Ganize e a TF, sempre junto com a gente. E hoje a gente vai entrevistar uma mulher fantástica, uma mulher... Eu não sei se o cérebro dela cozinha, porque ela deve ter muito neurônio a mais. Nós vamos conversar com ela que já está aqui e a gente não vai perder tempo. Cadê você? Cadê você? Acho que você que tem que me convidar, Márcia. Márcia Tiburi está aqui, eu não estou achando você. Deixa eu ver. Está aqui, achei. Ver qual deles eu entro. Ou você entra. Aceita aí que eu já estou, né? Já estou te convidando aqui. Vamos lá. Aceitar. Entrar ao vivo. Essa tecnologia é uma coisa danada. Às vezes ela é muito fácil, às vezes ela complica a vida da gente. Será que não vai dar para a gente entrar, Márcia? Mas que coisa! Estou aqui aceitando você, ó. Entrar ao vivo. O que acontece? O que acontece? Vamos lá. Já sei. Você está pelo notebook, Márcia, ou não? Estou tentando também. Se você está pelo notebook, passa pelo telefone, que é mais fácil. Aí! Oi, querida. Aí! Tudo bom, Neuza? Tudo, Márcia. Muito obrigada por atender tão gentilmente, responder o nosso convite. Muito obrigada mesmo por estar aqui. Olha, Obrigada a você. eu fiz umas 2 laudas de pergunta para você, tenho estudado você esses dias todos, estou até emocionada e nervosa por entrevistar uma mulher tão importante quanto você. Essa, Querida, muito querida também por todo mundo. muito Escute, obrigada. mas quando não foi, que hoje abri os jornais e dei de cara com a bela notícia da aprovação, ou melhor, a péssima notícia da aprovação pelo Congresso Nacional dos senhores deputados aprovando a flexibilização do licenciamento ambiental. Uhum, Ou uhum. seja, Márcia, o que foi isso? Até quando essa gente vai ficar medindo força? Então, Neuza, é disso que se trata nesse momento brasileiro, com esse levante da população, percebendo a guerra que o Congresso trava contra o governo, contra a democracia, contra o Brasil, contra o povo. Esse projeto de lei chamado PL da devastação é uma prova disso, né, Neuza? Então, acho que todo mundo tem percebido isso, mas também nas últimas semanas, o que aconteceu em relação ao imposto, o IOF, né? No IOF, O que aconteceu, o que aconteceu também com essa tentativa de aumentar o número de deputados e toda a estratégia, digamos assim, a estratégia corrompida na sua no seu caráter mais íntimo, né? Então é gente muito corrupta no sentido de defenderem seus interesses de grupos, né? Os interesses próprios, privados e dos seus grupos. Isso é corrupção, né? No sentido mais intenso da palavra. E gente que se aproveita dos cargos, que busca esses cargos.
Hoje de manhã eu postei um vídeo em que Eu esses vi. deputados comemoravam na madrugada, ou seja, na calada da noite, como bandidos que são, porque são bandidos, são pessoas envolvidas em processos, mas também são pessoas que têm uma prática imoral na política muito notória, né? Eu acho que cada vez mais notável e mais Uhum. explícita. E aí, para mim, é sempre muito interessante entender como essas figuras, entender o mecanismo pelo qual essas pessoas chegam ao poder, que são mecanismos que implicam essa lavagem cerebral da população e esse abuso sobre a mentalidade do povo. E ali tem, só nesse festejo da madrugada que saiu nas redes, a gente vê vários desses deputados que são da chamada bancada do estupro. Então, eles estão todos unidos, são verdadeiros monstrengos da política, são fascistas, são cristofascistas, né, como vem sendo chamados também, pessoas sem nenhum tipo de escrúpulo e que, se realmente eles gozam, eles se regozijam quando eles fazem uma coisa hedionda, destrutiva da democracia, do Brasil, da economia. É como se fossem pessoas que têm algum problema realmente muito profundo. É difícil usar termos que sejam suficientemente didáticos para dizer o que esses caras são. Se a gente fosse usar uma linguagem chula e uma linguagem vulgar, a gente diria, são retardados mentais que chegaram ao poder, são fascínoras, são loucos que chegaram ao poder. Mas nós não gostamos de falar assim, a gente prefere fazer uma análise mais cuidadosa, porque afinal de contas, nós também não queremos nos igualar a eles e nos Exatamente, rebaixarmos como eles, mas o fato é que eles têm o exatamente. poder na mão, né, Neuza? E aí Agora, como o é que que me fica? impressiona é uma parte da população brasileira ainda acreditar e justificar pessoas que têm esse tipo de atitude. Como é que, Pois é. o que que se passa? Como é que Sim. é uma Então, projeção da minha frustração ou do meu desejo de ter poder? Como é que funciona isso? bom, então, esse é um assunto complexo que não vai dar tempo da gente elaborar no É, todo aqui da nossa conversa. Não só fazer essa pequena ressalva, é, porque para dizer dessa complexidade, mas tem alguns tópicos que eu acho que eles são cada vez mais evidentes, né? Eu venho falando sobre essa subjetividade, né, dos fascistas há vários anos, pelo menos desde 2015, quando eu publiquei aquele primeiro livro sobre o assunto no Brasil, que foi o Como Conversar com um Fascista, que conversar era com o justamente fascista. sobre isso. Como é que você vai falar com uma pessoa que tem um nível intelectual baixíssimo, uma pessoa que opera dentro de uma, um jogo de ignorância orquestrada, então eles são muito, intelectualmente muito precários, mas são muito espertos. E essa é a contradição que a gente tem dificuldade É, de entender. Porque, por um lado, você pode dizer também, usando uma linguagem mais vernacular, que são sujeitos burros. Por outro, fica super estranho entender como que esses sujeitos tão burros têm tanto poder. Então, porque eles têm uma eu não desinteligência sou burro, moral. eu sou esperto. Né? É. A inteligência Então, passou a ser expertise no mal então feito. eles são manipuladores mentais, operam naquilo que a gente pode chamar de psicopoder. Eu venho falando disso também há muito tempo. Então, eles são abusadores psíquicos, abusadores da fé alheia, abusadores do desconhecimento que as pessoas têm, do funcionamento dos poderes, do funcionamento das leis, do funcionamento de uma democracia, num país que tem uma escolarização muito precarizada já há décadas, pelo menos desde os anos 60, com toda a história dos acordos entre ditadura militar, Império Americano e por aí vai. Então, digamos, a profundidade do problema é gigantesca. A gente vive imerso num processo histórico em que a gente a gente está sempre na luta, mas a gente sai também sempre perdendo. E, de fato, a gente tem ali, nessas figuras que estão no Congresso Nacional, pessoas que têm todas as características daquilo que a gente chama de fascismo.
O Congresso é um ambiente fascista e eu fico muito feliz de ver a população percebendo que o Congresso é o inimigo do povo e inimigo do Brasil, inimigo da democracia, porque as pessoas estão, por outros caminhos, percebendo que isso é o fascismo. Inclusive gente de direita, gente que até então se dizia de direita. Neuza, esses dias recebi uma mensagem que me emocionou. Na hora que eu recebi, caíram lágrimas, porque eu fiquei muito emocionada mesmo. Um homem, eu tô acostumada a receber xingamentos, agressões, ameaças de morte durante todos esses anos nas redes sociais e pela vida fora. Mas na semana passada eu recebi uma mensagem de um senhor que disse que sempre foi de direita, mas que começou a escutar a mim e começou a me ouvir e começou a tentar ler as coisas que eu escrevia. Ele era uma pessoa que não era uma pessoa super escolarizada, obviamente, nem com um espírito crítico já consolidado. Mas ele disse, eu comecei a ficar desconfiado. E eu comecei a perceber as contradições. E aí ele disse, e agora eu sou uma pessoa de esquerda. E eu fiquei assim, meu Deus, eu vivi para ouvir isso, que bom! E eu pensei, essa consciência, de repente as pessoas estão falando há tanto tempo, tem um coro que envolve eu, envolve você, todo mundo que está nos assistindo, mais um monte de gente. E esse coro, de tanto falar, de tanto questionar, de tanto alertar, de tanto apontar para as contradições, de repente a consciência da população desperta. E essa consciência é inteligência na contramão do fascismo, que opera sempre contando com a ignorância e a burrice das pessoas, contando com uma estupidez que é vangloriada, e a gente viu isso em figuras como Bolsonaro, agora o Donald Trump, sempre confiando que o outro é um imbecil. Esse é o jogo dos fascistas. Eles jogam com a possibilidade do outro ser um idiota. Isso já era na época do Hitler, continua sendo hoje. O mesmo jogo. Mas, Neuza, a grande resistência é a gente se manter inteligente, questionando, refletindo, perguntando. Pensando, sim, é a resistência da razão. Eu escrevi um artigo para a revista Cult desse mês, que está nas bancas, que é sobre isso, é sobre a razão como resistência, é a gente tentar ser razoável, a gente defender o bom senso, a gente buscar o questionamento. Isso é resistir num contexto de fascismo. Mas o Brasil, como sendo um país, infelizmente, com a sua grande maioria, ainda com uma escolaridade baixa, né? E cada vez mais essa história vem aumentando devido às redes sociais, porque é um gado que vai mesmo nas redes sociais, né? O que a rede social diz parece que é a Bíblia, agora a verdade para muita gente. Como é que a gente vai trabalhar essa razão? Como é que a gente vai trabalhar esse pensar na população brasileira? Porque a Europa, com o tempo, é um outro jeito. O americano, com a sua arrogância, né, acha que já sabe tudo. Enfim, e nós? Pois é, então, a gente não tem, ou não tinha, né, uma mídia tão aliada. Hoje a gente tem uma mídia de esquerda, crítica, analítica. Então, eu confio muito numa aliança entre um projeto de mídia alternativa e crítica e que reflete, que discute, e uma aliança entre essa mídia e um projeto de educação. Então, eu sou professora de filosofia e estou desde que eu me entendo por gente nessa luta pela reflexão pública no Brasil, né? Enfim, mas vou te contar um exemplo assim que eu acho que é bem prático. Esses dias eu fui chamada no Piauí para dar uma aula de filosofia para estudantes do ensino médio. E olha só que bárbaro. Foi muito legal. E aí eu dei essa aula e a gente falou muito, e as perguntas eram de altíssima qualidade. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque lá no Piauí, que é um dos IDEBs mais altos do Brasil, eles me disseram assim, Márcia, nós queremos que você venha, porque nós precisamos que os nossos estudantes, além de refletir, a gente quer também que eles tirem uma nota altíssima na redação do Enem.
É. E aí era isso, eles precisam de erudição. Esses professores, essas pessoas que me chamaram, coordenadores do projeto, eles disseram, eles precisam de erudição, eles precisam de insumos, eles precisam de informação e de pensamento reflexivo. Eu fiquei muito feliz pensando que bom é isso, né? Tem uma meninada que está tendo muita aula de filosofia. Por isso mesmo que as ditaduras, mesmo nos anos aí do golpe, Temer, Bolsonaro e tal, as ditaduras e os regimes autoritários, eles acabam com a filosofia, porque a filosofia faz pensar, torna as pessoas Exato. mais inteligentes. Quando tem filosofia na escola, aí o estudante que está estudando química, matemática, língua portuguesa, ele começa a fazer nexos entre as coisas, né? Eu sempre fui uma ativista da filosofia, uma militante da filosofia. Essa foi a minha grande militância. A militância por uma linguagem crítica e um pensamento crítico, analítico, né? Reflexivo, enfim. Então, eu acho que o caminho é sempre educação, informação e a gente poder criar aquilo que eu venho chamando nos meus livros e que já foi para os livros que foram publicados fora do Brasil. Eu fui muito chamada fora do Brasil para falar sobre isso, que é essa cultura do diálogo. A gente precisa de uma cultura do diálogo. Agora, por isso que eu coloquei o título daquele livro, Como Conversar com um Fascista, porque Pois é, não aí que dá... a pergunta, como é que a gente conversa com uma pessoa dessa que é surda? Então, uma pessoa dessas, então, Neuza também, né? É uma Eu não pessoa entro mais em incapaz, embate com isso. é uma Não pessoa dá. incapaz de se abrir para o outro. E É, então a gente tem aí um paradoxo. A gente precisa de uma cultura do diálogo, mas existem pessoas que não estão dispostas ao diálogo. Pessoas é. que não vão ser capazes de reconhecer você como um sujeito de direitos e que pode ter uma questão, uma opinião, uma ideia, um saber a colocar na cena, né? Por isso, os fascistas são negacionistas. Quem é o negacionista? É o sujeito que não escuta o especialista, não escuta o outro. Ele sempre tem uma postura prepotente. Todos esses caras aí da bancada do estupro, essas mulheres, inclusive, ali de extrema-direita do Congresso Nacional, infelizmente, têm essa atitude, uma atitude prepotente, uma atitude... Aqui que é a prepotência, né? É aquela burrice que subiu realmente à cabeça, ao espírito, e a pessoa não consegue mais ter aquela ignorância saudável, né? Que faz a gente questionar, que faz a gente perguntar para o outro, né? Como é que ele pensa, o que ele sabe, e faz a gente respeitar quando uma pessoa é especialista num assunto, quando uma pessoa estudou, pesquisou, escreveu livros, ou, enfim, construiu uma vida em busca de um determinado saber. Então, esses caras só têm no seu discurso, na sua atitude cotidiana, concreta, prática também, eles só têm essa gritaria e essa grosseria, o que a gente pode chamar de discurso ridículo e grotesco, o que o Bolsonaro está fazendo agora com seus filhos, tentando ter uma anistia. Tudo aquilo é uma coleção, é o museu do discurso grotesco e que parte também daquilo que eu estava falando antes, dessa burrice que acredita, que conta com a burrice do outro. Porque quando a gente é muito burro, a gente acha que os outros também são burros. A gente Olha, mas escute projeta no outro. aqui. Então, é Como é isso que eu também que digo está que. em jogo, sabe? Perdoe. Mas como é que eu penso que professores universitários, eu vi pessoas das grandes universidades brasileiras, da Unesp, da USP, virarem bolsonaristas. Como é que pode isso? Isso é que eu. Porque uma pessoa é mais ignorante, eu entendo. Agora, uma pessoa que pensa, uma pessoa, como diz aqui no Caipira, no interior, uma pessoa ilustrada, né? Uma Mas pessoa então. letrada. Mas é Como? aquilo que os teóricos do primeiro fascismo lá dos anos 20 e 30 chamavam de consciência dissociada. Então, o sujeito tinha uma dissociação, ele não conseguia fazer um nexo da ciência, dos saberes, e muitas vezes, inclusive, do culto, por exemplo, as artes que certas pessoas têm. O cara vai, pega a sua família, vai para a França, entra lá no Museu do Louvre, mesmo que nunca tenha entrado no museu da sua cidade, no MASP, aqui em São Aliás, a Paulo. maioria, né? Então, mas tem isso, não consegue perceber que ciência, arte, cultura, literatura, tudo isso, na verdade, serve para melhorar a humanidade e para nos conjugar
como seres humanos ligados num comum, num coletivo, numa comunidade humana, né? Então, tem isso, infelizmente, pessoas que têm uma afetividade que precisa ser trabalhada. Então, tem aí, eu estou falando muito da questão intelectual, desse tema, entre aspas, da burrice, que eu também venho falando há muito tempo, e que é um assunto muito rico para se estudar na filosofia. Eu prometo que um dia eu vou dar um curso só Tá sobre certo. a burrice do ponto de vista filosófico. Mas, Vale enfim, mais um livro, hein? era bom, né? E É aí, bom. então, eu escrevi sobre isso também nesse Como Conversar com Fascista e outros livros, mas, enfim, capítulos que as pessoas podem procurar. Mas tem um problema afetivo. Tem o domínio do ódio, e o ódio como um combustível que permite esse jogo de manipulação que a gente pode chamar de psicopoder. Então, os poderosos controlando os outros por darem a eles a chance, a autorização para odiarem. Então, o ódio, nós que somos mulheres, conhecemos o famigerado, o histórico ódio a nós, que se chama misoginia. Mas as Sabemos pessoas. muito bem disso. É. Pois é, a gente conhece isso, Vivemos isso. infelizmente. É. Você é uma Então, nervosa, você é uma histérica, você é, é louca, sempre diminuindo com essas é, palavras sempre cotidianas, né? isso. E a gente vai engolindo, muita gente vai engolindo e acreditando nisso, no que ele fala. Exatamente. Ô, E Márcia, aí, mas vamos lá. Você acha que tem retorno esse projeto que foi aprovado essa noite? Que nós sabemos que é uma resposta ao governo, ao executivo, ao Lula, que vetou o aumento de número de deputados e também o outro veto sobre o IOF. Quer dizer, essa briga eterna. Até quando a gente vai pagar o parto com isso? pois é, então, agora é a guerra do Congresso contra o governo. É óbvio que todos nós esperamos que Lula coloque um veto a esse absurdo, porque é uma É o que a gente destruição está do pedindo. Brasil completa. Agora, também, qual é a estratégia? Você está definindo a estratégia. É uma guerra do Congresso contra o governo que não vai cessar porque eles esperam vencer no cansaço. Então, é o tormento do. Nós mulheres, a gente já entende tudo isso. Por quê? Porque a gente sabe como funciona um gaslighting, né? Por exemplo, É, então o sujeito vai lá e torra, é, torra. Ele te é. perturba até não poder mais, até você ceder ou você enlouquecer. É muito comum isso na E você vida, enfim. acreditar que você é a culpada. E na vida do. E a tentativa de vencer pelo cansaço, né? É, Então, é é, é. aquela perturbação. O Congresso faz isso, o Bolsonaro já fazia isso. Isso faz parte da tática mesmo de governo dos fascistas. Vocês lembram na época do Michel Temer, na época do Bolsonaro, que as pessoas ficavam. Que esse governo todo dia lançava uma bomba. Aí a gente passava sendo pautado nas redes sociais e sofrendo e reclamando e gritando. E chama-se doutrina do choque. A Naomi Klein, que é aquela mulher que escreveu a doutrina do choque, a ascensão do capitalismo de desastre, ela fala disso. É todo dia um bombardeio mental, psíquico, que usa os instrumentos da burocracia, os instrumentos legislativos, não importa. É sempre uma guerra, é tornar impossível o governo. E foi muito legal ver o Lula e o Haddad, né, Uhum. se colocando como representantes de um partido dos trabalhadores. Eu achei formidável que eles não tenham negado a sua Isso, origem, a sua classe e o seu isso. partido e o É. espírito do seu partido. Me deu até um alento, assim, porque esse governo atual, com a história de governar com esse centrão, é muito difícil, né? A gente vê muitas coisas assim que ficam indigestas para quem tem uma cabeça mais de esquerda, né? mais preocupada, enfim, com a democracia no sentido mais radical. Então, eu fico feliz de ver isso. Espero que o Lula seja capaz de radicalizar e espero que a população que foi para as ruas na semana passada Volte. contra esse Congresso inimigo do povo possa ir novamente em nome do Brasil e da natureza e do meio ambiente, né? Porque É. o nosso país é isso, gente. Nosso país é um país tropical, é um E país justo que hoje, ainda no tem Dia das água, que tem Florestas, floresta amazônica, que parece tem irônico Pantanal, isso, que né? tem
litoral, que ainda tem tantas riquezas naturais que são, obviamente, visadas desde 1500, sequestradas, roubadas, expropriadas. E esses caras aí são os colonizadores internos, são todos capitães do mato, são todos capatazes dos impérios. Adoro. E são oligarcas, né? São os caras muito cretinos. Hugo Mota é Arthur Lira e é Eduardo Cunha. E essa gentalha que tomou o poder... Enfim, querida, quando eu começo a falar, não paro mais. Eu sei que você gosta de falar e eu sei que seu tempo está curto também. Mas uma pergunta para a gente encerrar. Fascismo e capitalismo é a mesma coisa? Eu diria o seguinte, tudo começa com o patriarcado. Então, a gente vê muito a fala sobre o capitalismo, capitalismo, capitalismo. O capitalismo é uma evolução do sistema patriarcal. Hoje em dia tem teóricos, homens, que estão falando em feudalismo, retorno do feudalismo, tecno-feudalismo. Tudo isso não está errado, mas tudo deriva do processo patriarcal. A sociedade é governada por homens. E são os homens que fazem guerra, e são os homens que são narcisistas e loucos por capital e por dinheiro, e cada vez mais dinheiro. Bom, então, o patriarcado gera o feudalismo, gera o capitalismo, gera o neoliberalismo, o liberalismo e o neoliberalismo. E o fascismo, que é a expressão exacerbada dessa política patriarcal. O fascismo é coisa de homens, por mais que possa haver umas mulheres que ficam ali lambendo botas de homens. Essas mulheres correspondem àquilo que teóricos marxistas interessantíssimos e feministas chamaram de forma social homem branco. Então, mesmo quando a pessoa não é branca, mesmo quando a pessoa não é homem, o homem branco é uma forma social. Margaret Thatcher era um homem branco, Bia Kicis faz a forma social do homem branco, aquela outra que fugiu, a Carla Zambelli, é a forma social do homem branco. Todas elas copiam um comportamento. Eu espero, inclusive, que essas pessoas não venham me processar porque eu falei isso e eu já vou dizendo da minha liberdade de expressão. É que eu vivo sendo processada pelo MBL, por exemplo, sabe? Eles perdem, mas eles continuam me processando. Então, já vou falando. Essa gente toda, mesmo os homens que não são brancos, de pele branca, aqueles lá da bancada do... Alguns são brancos, inclusive, lá da bancada do estupro, todos eles correspondem a essa forma social do homem branco, que é o sujeito da exploração, o sujeito do estupro, o sujeito da matança de mulheres, do feminicídio, do racismo, do capacitismo, de todo um sistema que precisa ser superado para a gente instaurar uma democracia consistente. Então, sim, você tem razão, é a mesma coisa, mas é complexo também. É complexo também. Bom, que pena, não, porque nós vamos ter que acabar com os homens para acabar com o capitalismo. Não, a gente só precisa mudar o Foi uma jogo de brincadeira, poder, né? Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Ô, Márcia, eu agradeço muito, eu sei que você está com outro compromisso, agradeço novamente, você esteve aqui em Guaratinguetá, na FLIG, na Feira Literária do ano passado, foi uma delícia ouvir você, sempre é uma delícia te ouvir, Foi um aprender prazer. com você, é uma delícia. Vamos ver se a gente consegue um outro tempinho seu para a gente conversar um pouco mais. Conte Muito comigo bom te sempre que ouvir, possível, é um prazer falar com você e com os seus ouvintes. Obrigada, querida. Obrigada a você. Um grande beijo. Um Tchau, tchau. abraço. Outro. Tchau.